Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, eu fico aqui com a parte de implantação, né? Além de todo o nosso pessoal aqui. E ficou para mim, para a gente discutir um pouquinho gestão de pessoas, né? Então, é um tema, a gente vai fazer uma série de outros pontos aí, eu vou dar um en passant geral, tem bastante conteúdo aqui, alguns que algumas pessoas já viram, outras que não, mas o mais importante, a gente vai tentar desconstruir algumas coisas, né, para que a gente comece a pensar um pouquinho diferente, né? Quando a gente fala pouquinho, né, até para a gente entender e nortear a parte de gestão de pessoas, a gente acha que, de repente, eu não sei qual que é a expectativa que a gente, né, que eu vou trazer aqui, de vocês, mas a gente sempre vai pensar, talvez, em algo altamente diferente, com ferramentas, né, mirabolantes, e não é o caso aqui, né? Então, se a gente está pensando em conseguir fazer algo com pessoas que não envolvam algo, né, de metodologia mental, a gente, né, vai se decepcionar. Agora, se a gente entender a lógica, né, a gente está começando a entrar no caminho aí. E a lógica, ela tem um ciclo muito lento, tá? Isso é uma notícia ruim. Mas quando a gente começa, as coisas vão evoluindo bastante, tá? Tem bastante conteúdo, eu tenho um tempo super reduzido para falar bastante coisa aqui, então, se eu vou tentar falar bastante, e aí, se vocês puderem, quiserem, levanta a mãozinha, aperta lá uma mãozinha e a gente vai debatendo. Se puder esperar, anotar a pergunta, a gente faz no final, tá? Se não, não tem problema, me interrompe e a gente vai falando aqui ao longo da apresentação. Beleza? Bora lá? Beleza. Obrigado, então, pela presença de todos, mais uma vez. Então, gestão de pessoas, como aumentar a produtividade e retenção de pessoas. Bora lá. Então, para a gente falar, então, de gestão de pessoas, eu vou fazer um breve aquecimento, e esse breve aquecimento tem tudo a ver com a gestão de pessoas, né? Então, para a gente entender um pouquinho, né? Entender como é que esse mundo está transformando, a gente tinha, de fato, né, um planejamento lá atrás, né? 3 a 5 anos atrás, um planejamento, e a gente conseguia ter um foco, e era bastante previsível. E o nosso processo de entendimento, né, em termos de previsibilidade, era bem grande, né? O nosso processo, a gente falava muito em processo, A gente tinha ampla previsibilidade, a gente tinha um planejamento de longo prazo, né? Há pelo menos 15 anos atrás. A gente atuava muito em processo. Vamos falar em melhoria de processo, vamos falar em melhoria de processo. Tudo que a gente falava era melhoria de processo. Nós fomos formados, não sei, né, acima de 40 anos, 50, a gente foi formado dentro dessa lógica de processual, né? Gestão de KPIs, nós estamos falando há mais de 100 anos, né, de existência dessa metodologia. Então, já é algo que, em tese, funciona muito, em tese não, funciona muito e vai continuar funcionando. E a gente está falando que a gente tem uma gestão de pessoas que está vivendo em um outro universo, né? E a gente entende que esse mundo mudou e mudou mesmo, né? Há 15 anos atrás, tinha um menino que tinha 10, 15 anos, com mais 15 anos hoje, ele tem 20 e poucos anos, ele já é o mercado consumidor para muitas empresas. E ele viveu num processo que não é mais com KPIs. Ele já entrou na rede social, ele já sabe o que é isso. Ele já entendeu isso. E se a gente não entender que daqui mais 5 anos ele virou líder da nossa empresa, esse cara de 10 anos atrás. Certo? Então, esse cara que tinha 10 anos, esse cara ele já tem uma outra cultura, ele já tem uma outra ótica, ele já tem uma outra forma de pensar. E se a gente imagina que a nossa empresa ela vai ser, né, perene, a gente não pode mais só ficar focando nos nossos velhinhos aqui. Nós temos que pensar neste cara. Esse é o cara que vai comandar as organizações. Esse cara de 10 anos, ele vai ser CEO, com certeza, daqui 5 anos.
ele vai assumir grandes posições, ou já está assumindo grandes posições. Né? Então, esse cara já viveu essa nova forma de pensar, vamos dizer assim. E o que acontece? A previsibilidade parou, de modo geral. Né? Aquele cara que era meu parceiro, ele virou meu concorrente. O cara que ele era meu concorrente, às vezes ele virou parceiro. Né? Então, muitas coisas mudaram. E aí, como é que um cara, um CEO, um número um, vai cuidar de tanta loucura? É impossível. É impossível. Né? Então, falar, vamos fazer delegação, vamos mudar, vamos delegar, vamos desdobrar. Legal, bacana, mas como é que você faz isso de uma forma acelerada? Como é que você faz isso de uma forma não processual? Nossa, Fernando, que loucura. Então, na verdade, o que eu estou colocando aqui é a gente desconstruir o processo. Nossa, que loucura. Como é que a gente faz uma coisa escalada com um processo? Vocês conseguem pensar? Imagina você crescer 15, 20, 30 vezes em um mês. É possível crescer? Então, se a gente começar a entender que o mundo ele está mudando, a gente tem que começar a entender que a previsibilidade vai mudar. E se a gente não pensar em médio e longo prazo, a gente morreu. Está morto. Porque o que a gente faz hoje pode ser que amanhã não dê fit, não dê mais liga. Ou seja, vários mercados estão abrindo e vários mercados também estão fechando. Certo? Qual que é o nosso papel? Olhar mais para frente. E aí a gente vai ter que ter pessoas conectadas a esse novo normal. Certo? E a velocidade com isso está acontecendo, antigamente, os ciclos de empresa eram de 60 anos, de nascimento, vida e morte. Estamos falando há 20 anos, 30 anos atrás, o último dado que eu peguei. Hoje ele está chegando a próximo dos 15. Nascimento e vida e morte. Olha que loucura. E morte, estou falando, não é morte, de repente você parou. Não, morte porque você fundiu. Morte porque você adquiriu outra empresa. Por que acontece isso? Porque é natural que as empresas se perpetuem, certo? Se fundam, se comprem, se mudam o processo. Como é que a gente faz uma gestão sem enxergar nada? Ou sem enxergar o dia de amanhã? Né? Como é que a gente começa a fazer isso? E se o mundo mudou, e nós estamos mudando com o mundo, por que o processo de gestão também não tem que mudar? Por que a gente não tem que mudar com tudo isso que está acontecendo? Está acontecendo um monte de coisa, certo? E é isso que a gente pensa, né? O que a gente fazia antes funcionava no mundo de dias. E agora? Como é que a gente pensa? Quais as principais mudanças? A tecnologia ficou mais acessível. Hoje, antigamente tinha um RP, cara, era altíssimo. Vamos fazer uma implantação de RP, vocês já pensavam já em meio milha. 1 milhão, 2 milhões. Era assim. Pelo menos estamos falando há 20 anos atrás. Certo? Então você falava num RPzinho básico, qualquer empresa tem acima de 40 mil, tem que ter um RPzinho básico, transacional. Certo? Era impraticável para pequena e média empresa. Hoje não. Hoje você faz aí, você começa de graça, entre outras coisas, certo? Fazer um aplicativo como Uber era algo assim só para grandes empresas. Hoje não. Hoje você não gasta muito fazer uma coisa dessa. Então, ficou muito mais acessível, o acesso ficou muito mais acessível. E quem sabe disso? O cara de 10 anos atrás. O cara que tinha 10 anos, quando eu falei, ele já sabe disso. Ele sabe que a tecnologia vai. Então, ele já sabe que ele vai entregar para nós uma tecnologia que nós não sabíamos que existia tão barato. E ele já sabe. Ele já viveu nesse mundo, certo? Parou de ter fronteiras, tem fronteira para comercialização, podemos vender para o mundo inteiro. Então, assim, mas Fernando, eu sou um varejo. Ué, mas qual que é o problema? A gente tem varejos que vai fazendo físico, vai fazendo offline, vai fazendo online, por que não? E aí a vida vai seguindo. Quanto mais relevância eu vou tendo em cada canal, Fernando, mas eu só tenho físico. Então, tá deixando dinheiro na mesa. Não tem mais um canal mais hoje. Ninguém mais atua em um canal, impossível. Certo? Tem vários canais. Temos vários canais para continuar tendo relevância. Aumento da concorrência. Como eu falei, a concorrência cada vez mais, ela está em vários níveis. Hoje ela está em transacional, hoje eu tenho um parceiro que vira concorrente, e assim por diante. Tá certo? Então, ou seja,
Eu tenho um cara que é Uber, que começou a concorrer com o cara do iFood no Uber Eats. Aí o cara, o iFood agora ele entrou agora de distribuição para aqueles home center. Caraca, o cara do iFood que distribui comida agora também distribui material de construção. Eu tenho um veículo, por que não? Olha que loucura. O cara que era parceiro virou concorrente. Por que não? Eu tenho o mercado na mão, por que eu não posso fazer transacionar nisso? Certo? E assim por diante. E assim vai. Certo? E se eu melhorar esse processo dentro de uma empresa de táxi? O que ia acontecer com a empresa de táxi? Então é isso que a gente tem que começar a pensar um pouquinho. E quem que vai ajudar muito nessa jornada? Aquele menino que tinha 10 anos atrás. Como existe tudo, o cliente pode escolher mais. O cliente virou protagonista, isso aí é mais do mesmo, mas de fato agora é, porque você tem muita opção no mercado. Mas eu não tenho concorrência. Todo mundo que fala isso está fora do mercado. Não existe não ter concorrência. Aliás, se você olhar qualquer coisa que você quiser montar de negócio, faz uma pesquisa antes, você vai encontrar com certeza um concorrente. Certo? É muito difícil você, a não ser as big techs da vida aí, que tem uma concorrência mais apegada, por exemplo, agora na inteligência artificial, né, enfim, mas qualquer outro player a gente tem muito, muito concorrente no mercado, seja online, seja offline, seja em qualquer canal, certo? Precisamos de uma cultura de mudança, precisamos de uma mudança de cultura ou uma cultura de mudança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para falar um pouquinho de aumento de probabilidade de retenção de pessoas, precisamos entender, nos tempos atuais, a relação entre alinhamento e autonomia que esse tempo novo traz, ou que esse tempo que nós estamos falando traz. Lembra daquele cara de 10 anos atrás, que tinha 10 anos? Então, a gente começa a entender que, dentro dessa matriz, o quanto. Espera só, para provar. O quanto que a gente tem de diferenciação em relação às equipes e às empresas. Então, se você for pegar uma matriz simples de alinhamento e autonomia, quanto mais para cima, mais alinhamento, e vice-versa, e quanto mais para cá, mais autonomia. O que é autonomia? Vocês dão autonomia para as pessoas trabalharem? Autonomia não é. Depois vou mostrar outro gráfico. Autonomia não é questão de, né, largar o cara, delargar, muito pelo contrário. Se a gente está falando autonomia e baixo alinhamento, ele vai ao caos, a empresa chega no caos. Se eu não tenho alinhamento, o cara faz qualquer coisa e não faz o que a gente quer que faça, não faz não gera valor, certo? E por outro lado, se a gente tem um alto alinhamento, mas autonomia baixa, cara, eu controlo cada detalhe do processo dele, cada etapa do processo, cada link, você vai fazer exatamente como eu te mandei. Cara, a gente tem uma equipe totalmente frustrada cada vez mais. Tá? Já éramos assim e pioramos. Isso estudos recentes. Cada vez mais nós temos equipes frustradas porque você controla cada centímetro que o cara trabalha. E quando a gente começa a falar um pouquinho, né, de baixo alinhamento, não se fala. Baixíssima retenção. O que é? Se eu não alinho, se eu não tenho rituais de alinhamento, tá morto. A empresa tá morta, né? Aquela fala de corredor, eu estou alinhando, não está alinhando, você está comunicando. Estou fazendo informação só. Alinhamento se faz em ritual, a gente vai discutir um pouquinho. E quem que é as nossas empresas inovadoras? O que é inovar? É melhoria de um processo, é fazer algo simples, é quebrar um processo. Eu tenho um processo de venda que demora um ciclo, sei lá, de 6 meses, eu trazer para um mês, cara, é uma inovação dentro da empresa. Certo? Se tem um ciclo de venda que demora muito tempo, eu vim para cá. Fernando, mas eu tenho uma empresa de importação. Perfeitamente. A gente pode inovar nesse processo, lógico, podemos fazer, né? Podemos criar mecanismos de compras mais rápidas, podemos fazer mecanismos de melhoria em relação ao processo como um todo, podemos alinhar, mas tudo podemos. Aqui a gente está falando de autoalinhamento e alta autonomia. Então, a gente está trazendo o quê? Empresas inovadoras, porque deixa que o processo a pessoa pense. E a gente está falando de contexto. O mais importante é olhar o contexto. Cada vez mais a gente vai olhar contexto. Quanto mais a gente vai subindo, menos a gente vai falando e engessando o processo. Porque como é que eu engesso mais o processo, eu faço com que
A empresa não tem autonomia, eu frustro a empresa, ou eu tenho uma baixa capacidade, né, de reação, ou seja, o cara fica sem cérebro. Quando a empresa fala assim, cara, eu não tenho cérebro, é porque você tem baixa autonomia. Eu sempre tenho que demandar o cara, eu sempre tenho que fazer. Se a gente tem essa dor, pode ter certeza, a minha empresa tem baixa autonomia. Pode ter certeza que a gente não está dando autonomia suficiente. Ah, Fernando, mas aí o cara vai fazer qualquer coisa. Não, não, não. Por isso que tem que ter um alinhamento. Sem alinhamento, realmente vai virar o quê? Vai virar um caos. Certo? E aí a gente tem, obviamente, quando a gente fala disso, é imprescindível que o número um de qualquer empresa, se a gente pode falar, cara, Fernando, número um é produto, não é? Fernando, primeiro número um é estratégia boa, não é? Primeiro produto é melhor pessoas, não é? Primeiro produto que a gente tem que ter em qualquer empresa, depois, ou antes de abrir o CNPJ, antes de formalizar a empresa, é uma cultura. Nós temos que ter uma cultura. Se a gente não tiver uma cultura, a gente não consegue fazer um alinhamento de ninguém. Isso serve na nossa vida particular. Tá? Se eu não tenho uma cultura certa, o que vai acontecer? Eu não consigo ter, né, ambientes em que traga para a gente uma possibilidade de discussão. Tá certo? Então, aqui, se a gente tem um alinhamento alto, eu tenho que, cada vez mais, um alinhamento versus autonomia, se eu pegar nesses dois parâmetros aqui, eu tenho um alinhamento baixo e eu tenho uma baixa autonomia, eu tenho uma cultura indiferente. Quem que é esse cara? O cara entra e sai. O cara não está nem aí com a empresa. Porque eu não tenho uma cultura, eu não exijo coisas dele, eu não exijo um padrão, né? Depois a gente vai discutir um pouquinho o que a gente entende por cultura. E do outro lado, é o contrário, cara. Se eu tenho um alto alinhamento, uma alta autonomia, o cara tem uma cultura colaborativa, ele vai trazer informação. Lembra da tecnologia? Tenho certeza que, pelo que eu estou vendo as pessoas aqui, tem mais de 40 anos. Não tem a capacidade tecnológica que um cara de 20 hoje, ou de 25 anos, que ele nasceu há 15 anos atrás. Deu para entender? Então, assim, este cara é o cara que vai trazer para a gente tecnologia. Ele vai, né, ele vai ser o cara que olhar, vai, ô, velho, você tá tiozão, velho, você tá dinossauro, isso aí já tem mercado, né, velho? Isso aí eu pego aqui, faço e aconteço. Esse cara tem que ser ouvido. Não, não, você vai fazer aqui no meu sistema, para, cara, para. Matou o cara. O que ele faz? Ele abre uma empresa e vira uma meta, um Facebook. Certo? Ou abre, aprende, vira um concorrente e mata você, cara. Você entendeu? Ele vai aprender, ele tem facilidade, ele acelera, você não tem mais energia, queimou você, já era. Ele aprendeu, certo? Brincadeira à parte, mas é isso que a gente tem que entender, colaborativamente, certo? E aí, no outro extremo aqui, né? Alinhamento e cultura conformista, né? Alto alinhamento, mas, cara, autonomia baixa, cara, cultura conformista. Cara, sabe aquele cara politicão? Para não perder trampo? Segura a cadeira? Não, você tá certo, vamos nessa, isso aí. Cara, esse cara tem que. Esse é o nosso cara aí que ganhava dinheiro pra caramba, os CEOs da vida, os CFOs, que ganha dinheiro pra caramba aí, né? É cara C-level de mais de 400 mil anos, certo? E o cara só faz o quê? Protege a cadeira. Pá, 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 pá. Certo? E hoje acabou. Por quê? Porque acabou dinheiro. Acabou dinheiro, margem diminuiu, eu preciso de velocidade. Certo? Eu preciso de cara que se conecte com essa velocidade. Certo? E aí, trazendo por último ponto, alinhamento e autonomia e baixo alinhamento e alta autonomia vira loucura. Aí vira caótico. Certo? Peter Druck, cultura devora estratégia no café da manhã. É isso. Eu tenho uma boa estratégia, eu tenho um bom não sei o que lá, cara, e aí? E aí? E aí? E aí? Não saiu nada. Certo? Sabe aquele cara que voa? Não, faz um monte de coisa, aí você vai ver na prática o que ele fez. Nada, cara. Ele fez, não substanciou, não teve substância. Certo? Aí a gente entende cultura pelo comportamento e atitude praticada das pessoas e dos líderes do dia a dia. Ah, mas no meu caso, eu tenho que exigir, o cara tem que estar 8 horas da manhã. Você chega às 9, velho. Não adianta. Aqui tem que estar limpo, velho. Você olha o negócio no chão,
num papel e não pega. Mas você falou que tá limpo. Você tem que praticar também. Serve para você também. Né? O que mais? Pelos processos, símbolos, valores e rituais adotados, que tem como principal finalidade direcionar comportamento das pessoas e suas atitudes, ou suas atividades. É isso, né? Cultura é isso. Eu preciso falar com as pessoas, eu preciso falar o que, que eu entendo. E tem que descrever isso. Eu tenho que mostrar para as pessoas o que, que é a cultura. Por isso que é o número zero de qualquer empresa. Não é estratégia, não é? Você muda toda hora. Certo? A Amazon, o que que é a Amazon hoje? Você sabe o que que a Amazon começou? Não sei se alguém lembra. Ela vendia livro eletrônico. Não sei se alguém lembra disso. Isso foi a Amazon. Hoje ela, inclusive, ela, ela faz streaming. Olha que loucura, gente. Não é coisa de louco? Né? Então, olha o que, que a gente. Isso é estratégia, isso é produto, baseado numa cultura forte. Certo? Cultura. Então, vamos entender dentro o que converge com a cultura. A minha estratégia, meu comportamento, sinais e símbolos e as rotinas e processos. Então, a estratégia, alinhamento dos horizontes com toda a empresa. Eu preciso alinhar. Para onde eu vou? Para cá, velho. Vamos para cá, vamos para cá. A gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda, a gente vai para o meio. Não interessa para onde, mas eu vou para cá. Eu vou testar esse caminho. Legal. Comportamento, aceitar erro, praticar a transparência. Né, a cultura japonesa já tinha isso, Toyota de produção, né? A gente já tem bastante base, década de 50, sistema Toyota de produção, Lean Manufacturing, etc. Ele sempre falava, cara, errar é importante, eu preciso errar para acertar depois, mas eu preciso amadurecer, eu posso errar de novo no mesmo caso. Né? E ter transparência nisso, e ter processos de vendas e tarefas para a gente ter rotinas e processos. Certo? É isso que é gestão, isso que a gente vai fazer com que a cultura ela seja forte e a gente controle essas pessoas. Certo? Que a gente consegue controlar essas pessoas através dessa linha de raciocínio. Ok? Cultura do contexto. Ah, Fernando, então quer dizer que você não precisa mais de processo? Não estou dizendo isso, mas eu tenho que ter rotina e eu tenho que ter alinhamento. E o mais importante, cada vez mais, é o contexto. O contexto. Porque se eu tenho indicador errado, eu vou continuar fazendo, replicando coisa errada. Se eu tenho um processo errado, eu vou continuar replicando coisa errada. Não é melhor ter um contexto? O que é o contexto? Foco implacável no cliente. Eu tenho que olhar meu cliente toda hora. Quem que eu tenho que olhar? Todo mundo tem que olhar o cliente. Do financeiro a vendas, de vendas a operação, de operação a entrega. Qualquer um tem que olhar meu cliente. Ah, Fernando, mas eu só faço separação de pedido. Não, tudo bem, mas você vai separar o pedido para entregar para um cliente. Você tem que entender. Né? Se você colocar lá, por exemplo, um textinho legal, né, assinado pelo CEO, olha que legal, você fez parte de uma inovação, certo? Mas eu só separei, não, mas olha que ideia legal, né? Que ideia legal, legal. Transparência responsável, precisa mostrar o número, precisa compartilhar informações com o time. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem aderência e mais a gente se compromete do que aquilo que a gente falou, aquilo vai acontecer. E, portanto, eu posso exigir o retorno. É uma mão de duas. Agora, se eu não tenho transparência, o que acontece? Eu não posso exigir. Ah, mas ó, você fala mais um pouco, você faz mais um. Ah, mas tá, não adianta. Certo? Ah, quantas vezes a gente já viu, ah, cara, ó, só não me mostra isso, ó, pessoal. Ó, isso aqui você não mostra, tá? Isso aqui. Cara, certo? Lógico. Segurando o salário, você, né? Abrir essas coisas não pode mesmo, né? Antiético. Agora, tem que mostrar, cara. Tem que mostrar para onde você está querendo chegar. Porque daí o cara pode contribuir. Experimentar, cara. Muita experimentação. Se eu tenho um processo engessado, eu não experimento, eu não forço ele a experimentar. Cara, quando todo mundo começou uma empresa, era por experimentação, era só sensibilidade, só hipótese. E por que que o cara não pode participar dessa brincadeira com a gente? Por que o cara não pode fazer experiência controlada, lógico, controlada, dentro de uma metodologia de, por exemplo, mínimo produto viável, MVP? Agora, se eu ingesto ele, eu não vou para o contexto, eu perco a oportunidade dele trazer melhoria. Olha quanto a gente está perdendo. O Pão de Açúcar era uma época, ele queria diminuir o tempo médio de fila, e ele pôs no indicador, dizendo quantos toques lá no checkout, o operador ele é mais eficiente.
Ou seja, quanto mais vezes ele passar lá no leitor de ótico, na época que começou a implantar o leitor ótico no varejo, ele era o cara. Ele é o melhor checkout, o cara era o melhor checkout. O que começou? A aumentar o tempo médio de fila. O quê? O cara errou no indicador. O cara errou no indicador. Mas quem que errou no indicador? O cara que estava de cima, que não olhou o processo, que não entendeu o problema, não chegou na dor. Quem que vai falar da dor? O cara do checkout. Migão, para eu acelerar aqui, o que eu tenho que fazer? Ele vai dar a solução. Não, veio um cara de cima e falou, quero esse indicador e se você vai ser remunerado melhor se você tiver mais bips. Olha que loucura, certo? Experimentar, trocar, mudar. Mas eu faço isso há 20 anos. Então, se você está há 20 anos e continua replicando isso, uma hora você vai ter problema. Certo? Autonomia e atitude empreendedora, né? Ter isso dentro da cultura, nós temos que pensar, olhar e trazer cada vez mais caras. Que a gente está falando aqui de, por exemplo, uma possibilidade de você ter algo a longo prazo. Né? A gente tem retenções. Como é que a gente retém pessoas, retém talento? Pagando mais? Não necessariamente. Retenção de curto prazo, que é o básico, salário e comissão. Retenção de curto prazo. Retenção de médio prazo. Estou fazendo uma meritocracia, de novo, focada em matemática, focada em pontos. Agora, retenção de longo prazo, partnership. Você vem fazer parte aqui da empresa. Retenção de longo prazo. É mais complexo, é mais quali, eu tenho que ver valores do cara, eu vou começar a falar com ele diferente, vai. Aí eu tenho retenção de longo prazo. Retenção de curto prazo é fácil, comissão e meritocracia. Mas eu tenho retenção de curto prazo. Eu vou sempre reclamar, cara, esse cara não fica comigo. Porque você não tem uma retenção de longo prazo. Retenção de longo prazo dá trabalho, mas dá resultado. Porque esse cara vai fazer tanto quanto você faz, porque ele também tem cabeça de dono e vai se tornar um dono da empresa. Certo? Métricas suficientes, não mais nem menos, suficientes, 200 em KPIs, cara, faz sentido? Capacidade de atuar em rede e diversidade. Certo? Quanto mais diversificação, só tem homem aqui, só tem mulher aqui. Pô. Não dá, cara, tem que falar com vários tipos de gente. Cara, tem que conhecer, cara, tem que conhecer outros ambientes, nós temos que conhecer cada vez mais. Certo? Aí a gente vem, e para isso, falar de pessoas, eu tenho que falar de sistema de gestão. Sistema de gestão OKR, objetivo resultado-chave, PCC, planejamento, comando e controle, que é o basicão, 100 anos de existência. Cara, que diferença, vamos falar rapidamente sobre isso. Tem diferença? Muito. PCC muito forte em processo, KPIs, secundária, etc, etc. Mais de 100 anos implantado em todas as empresas aí. Cara, e quanto mais a gente avança, esse cara funciona. Só que não olha o contexto, olha processo, ingessa. Se eu quero escalar, não use o PCC, use o OKR. Se eu quero escalar, eu não posso usar só o PCC. Planejamento, comando e controle. Eu tenho que usar OKR. Objetivo e resultado-chave. Porque daí eu vou atrair pessoas com essa mesma métrica. Quando a gente fala assim, vamos vender mais, a primeira coisa que você vai fazer não é abrir canal, não é oferecer produto, não é. É entender qual que é o seu perfil de cliente ideal, ICP. E daí você vai falar com ele na veia. A mesma coisa eu falo aqui. Eu quero ter melhores pessoas para trabalhar comigo, eu não posso olhar o processo, não, eu tenho que entender como que eu retenho pessoas de talento, deixando essas pessoas cada vez com mais autonomia e autoalinhamento. E aí eu vou trazer cara fera. Se eu não fizer isso, eu vou só trazer o cara processual, o cara tarefeiro. Esse cara tarefeiro, ele vai estar na nossa veia. O tarefeiro, ele não vai dar o resultado. Ele vai dar o resultado ali, ó. Vai cumprir a meta. Tá, cumpri, beleza. Cumpridor de meta. Ponto. É o mínimo que a gente espera. Certo? Mas não vai ser mais que isso. Não vai ser mais que isso. É o tarefeiro. KPI. Certo? É aquela máxima da parte automotiva, né? É a terceira vez que estão tentando fazer carro elétrico e vai morrer de novo, né? Então é isso, cara. Se a gente errar na matriz, não adianta. Não adianta. A gente vai ficar repetindo o erro do passado. Certo? Então, mudou-se a matriz de gestão. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí,
a gestão tradicional, né? Então a gente tinha julho, ano atual, possíveis revisões de orçamento, premissa para o ano anterior, né? A gente tem, ou vamos entrar com outubro, né? Outubro, falar um pouquinho do ano, né, atual, falar para o próximo ano e vamos fazer um orçamentão. Esse é o mundo tradicional. Olhando para trás, pá, fazendo 3 a 5 anos, fazer assim. Né? Vamos ver mercado, vamos estudar, mas basicamente o orçamento do ano seguinte era assim. Modelo PCC, modelo Planejamento Comando e Controle. Se o mundo mudou, será que não teríamos que também mudar a forma de planejar? E aí a gente fala um pouquinho, né, sobre KPIs, desdobramento das metas, comando e controle, reunião de resultados mensais, plano de ação para baixas performances. Isso é o tradicional. Isso daqui, se a gente não faz, está morto. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo, mínimo, mínimo. Nós temos que fazer isso. Isso é o mínimo, é o básico, é o número zero. Se a gente está falando de um processo de gestão, a gente tem que ter um organograma definido, sólido. Eu tenho que ter uma cultura sólida, definida, e eu tenho que saber para onde eu vou. Mas eu não escalo, porque eu não vou ter pessoas do meu lado, eu vou estar sozinho. Eu vou sempre pensar, lembra daquela loucura lá do planejamento, quando você fica névoa? Eu vou ter que sempre estar sozinho. Ou seja, eu estou conduzindo um carro, eu não consigo enxergar há 2 dias na frente. Poxa, é difícil conduzir um carro que você não enxerga mais de 2 dias na frente. É muito difícil. É muito difícil. E aqui você está solitário. Esse é o modelo. Modelo baseado em comando e controle. Você está solitário. Cada vez o CEO está solitário, cada vez o diretor está solitário, cada vez o gerente está solitário. Solitário, tomando decisão. Em base do quê? KPI e base de processo. É isso ou não? Eu não compartilho, eu não converso, eu não discuto melhoria. Posso até ter, mas parte sempre do cara de cima. Cara, eu preciso melhorar. O cara de baixo não vem. Esse é o modelo, essa é a matriz. Né? Premissas conservadoras, baixo nenhum incentivo ao risco, resistência à mudança, pouco alinhamento de equipe. Certo? Qual que é o modelo tradicional? Cara, se eu tenho um varejo, 5 a 8% de EBITDA. Ah, Fernanda, é isso, é isso. Esse é o tradicional. Cara, eu quero chegar em 30. Caraca, o modelo tradicional de varejo não vai te atender. Mas eu posso ter vertical para chegar em 30? Posso, vamos embora. Sair da caixa. Certo? Quem é esse cara? Ah, esse cara chama-se Amazon. Puta, que legal. Saiu da caixa. Começou a falar com a cadeia inteira. Hoje ele tem um ticket que começa em 7,90, se não me falha a memória, lá na Amazon Prime, e chega ao número que você quiser aí, em qualquer tipo de produto que ele oferece hoje. E começou vendendo um livro eletrônico. Essa foi a inovação dele. Certo? A elasticidade de ticket de venda, ela está relacionada com o nosso time oferecendo mais oportunidade para o cliente. Se ele está antenado, ele vai oferecer, ele vai entender. Ah, Fernando, mas eu estou ali só na parte de financeiro, perfeitamente. Ele entendeu que tem muita gente que precisa de crédito. Pô, legal, né? Legal. Às vezes o meu fornecedor precisa de crédito. Puta, legal. Posso criar uma vertical de crédito? Posso. Por que não? Porra, legal. Eu comecei a ver muita gente aqui, ó, tem um problema. Ah, legal. Eu tenho capital, a paradinho, certo? Criei uma vertical. Baseada no quê? Alinhamento e autonomia. Ele trouxe pra gente. A gente não foi perguntar para ele, porque a meta dele era, meu, cobra cara, ou melhor eficiência financeira, né? KPI. Não é isso? Ele não vai olhar em produto, ele não vai pensar em vender, ele não vai pensar em aumentar a empresa. Certo? OKR. Ah, vamos desconstruir. Opa, isso aqui não. Uma antes. OKR, vamos desconstruir um pouquinho, então? Gestão por contexto. Caraca, Fernando, não fala em processo, cara, não. Vixe, agora fundiu a cuca agora. Não falei processo, não. Qual que é a diferença principal? Depois eu vou mostrar. Objetivo e resultado-chave. Comunicação. Simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais você conseguir explicar para uma criança de 10 anos você faz, mais você está no caminho. Quanto mais a minha metodologia, blá, blá, blá. Esquece, velho. O pulo do gato existe na internet a cada 5 minutos. Tudo que quer informação, vai na internet, você busca. Certo? Experiência não. Experiência não dá para buscar isso. Você tem que viver. Certo? É diferente.
Conhecimento você tem, você paga, você consegue, você adquire, mas experiência não. Né? Então, aquela experiência de tecnologia que você não teve, tem alguém que tem. Aquela experiência de escalar uma empresa que você não tem, alguém tem. Isso vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro. Mas muito, 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 muito dinheiro mesmo. Agora, conhecimento, cara, é barato. Conhecimento não é tão legal. Mas a experiência vale muito, muito, muito dinheiro. Certo? Simplicidade. Aqui a gente está falando de decisões, né? Bottom-up e top-down, ou seja, tem de cima para baixo e de baixo para cima. Modelo KPI é muito desdobramento de metas e indicadores. Eu sempre é de cima para baixo. Orçamento sempre de cima para baixo. Meta sempre de cima para baixo. Certo? Sempre essa retórica. Transparência. Né? Quanto mais transparente, mais engajamento, mais performance. Por quê? Quanto mais a gente for transparente, entender nossas dores, mais o cara vai querer contribuir. E se ele ganhar mais com isso, ele vai contribuir mais ainda. Olha que legal. Objetivos desafiadores. Cara, vamos crescer 10%? Cara, só vamos crescer 50%, velho. Certo? Para isso, eu preciso me mexer. Na época, o Bernardinho, quando era técnico na seleção brasileira de voleibol, e o cara estava ganhando tudo, não sei, acho que 20 anos atrás, não lembro exatamente a década, foi 90, eu sei, década de 2000, seleção brasileira de voleibol. Ele escreveu um livro depois. Ele falou assim, cara, o mais difícil para mim não necessariamente foi chegar no topo, né? Foi difícil manter esses caras. Esses caras, eles ganharam tudo. Não tinha mais nada para ganhar. Como é que eu manter esse cara aqui? E uma das coisas que ele falava é que, assim, cara, eu fazia com que o cara, toda vez que ele ganhava um título, o treinamento ele começava a ser mais cedo. Então, nosso treinamento começava às 10. Ganhou o título, o dia seguinte foi 9h30. Ganhou outro título, foi às 9, e assim por diante. Porque eu tenho que tirar mais do cara. Desafiar o cara. Ciclos curtos de medição, por quê? Porque tem muita coisa mudando, eu mudo toda hora. E se eu não tiver flexibilidade, meu processo foi engessado, eu não consigo fazer com que as pessoas aprimorem. Adaptável, eu sou assim, não mudo mais. Normalmente, ambientes tradicionais são assim. Ambientes tradicionais, eu sei que tem gente aqui, eu vou falar um pouquinho, mas ambientes tradicionais, advogados, engenheiros, clínicas, ambientes extremamente tradicionais. Clínicas mais pensando não generalizadas, mas pensando em médicos mais tradicionalistas. Certo? Difícil adaptação, novo normal, muita coisa mudou. Melhorias contínuas e contratação das pessoas certas. Contratar pessoas certas alinhadas ao que é o seu propósito e a sua cultura. Certo? Quais as diferenças? Planejamento, comando e controle e OKR. Liderança do processo. Área de RH e planejamento são líderes do processo. OKR, a responsabilidade é de todos. Modelo colaborativo, cara. Olha que legal. Liderança no processo. Cara, eu posso ser hierarquicamente maior que um cara, mas um outro cara vai liderar. Que legal, um processo. Vamos embora. Certo? Criação de metas top-down, só top-down no planejamento comando e controle. OKR bidirecional, top-down e bottom-up. Cara, tem metas transacionais, horizontalizadas. Olha que legal, todo mundo se cobra. Isso que é legal, colaboração. Feedback apenas ao final do processo. Feedback cíclico, ao final, durante e todo momento. Toda semana você tem feedback com um cara e você tem formalidade, você tem rituais para mostrar isso. Certo? Periodicidade, ciclo anual, semestral. Aqui é mensal, trimestral ou anual. Cursos curtos, eu preciso dar feedbacks curtos, eu preciso mostrar coisas curtas para as pessoas. Transparência, pacto entre gestor e colaborador e 100% visível a todos os colaboradores. Para ele saber para onde a gente está indo, para ele saber como é que ele está indo, e assim por diante. Certo? Uma rápida, falando em OKR, missão, por exemplo, alguma coisa para a gente falar das diretrizes. Missão e visão, critérios de sucesso para o ano e fatores críticos de sucesso, por exemplo, métricas de objetivos. Critérios de sucesso para o ano, faturamento, custo e crescimento, por exemplo. Critérios de críticos de sucesso, capacidade de inovação
Relacionamento com o usuário e capacidade financeira, por exemplo, são métricas que a gente pode pensar em um objetivo, certo? E aí a gente entende qual que é o objetivo e resultado-chave. Por exemplo, definir o rumo e a direção. Eu vou, né? Aí resultado-chave. Como saberemos se estamos progredindo? Será medido por o que quero, né? Empresas, em pessoas. Qual o resultado esperado? Compromisso, ambicioso, auditáveis. Incrível, linguagem da empresa, memorável, transmitir posicionamento, motivador, simples, inspirador, começar com o verbo, qualificável, tem prazo para acabar, possui métricas e tornar o objetivo real. Cada objetivo, 2 a 4 resultados chaves que haja. Só para ter um exemplo aqui, vender, que não é o objetivo desse aqui, vender doidamente, por exemplo, resultado-chave, aumentar a venda em 25% até agosto de 2023. O que eu tenho que fazer? Tarefa, avaliar os produtos, mapear os clientes, analisar canais, estratégia para a equipe de vendas. Implantar sempre a gestão de price, por exemplo, montar a série de produtos, sistematizar a pesquisa de preços concorrentes, realizar a medição de margem ciclo. Aumentar o ticket médio de 70 para 120, por exemplo, segmentar a carteira, share of wallet, por exemplo, metodologia de aumento de margem, direcionar vendas para mais produtos com clientes de high ticket e médio potencial, revisar a categoria inserindo novas especificações. Certo? Quem que vai desdobrar isso? Cara, o cara lá de baixo que vai ver o que ele vai fazer. Como é que ele vai fazer? Não sei, se vira. Ele vai criar o OKR dele. Ele vai criar o resultado para chegar nisso aqui. Ser líder em uma determinada região, aumentar a receita recorrente tal, lançar novos produtos, realizar pesquisa, diminuir CAC, custo de aquisição do cliente de 10%, mapear o processo de venda, realizar um pitch, controlando as conversões, por exemplo. Garantir NPS acima de 75%, Net Promote Score, mapear entregas e pesquisas periódicas com o cliente, por exemplo. Você joga isso para o time cria. O time entende o processo, o time se vira para criar as metas dele. Eu dei a meta principal. Como vai chegar? Como vai atingir? Eu preciso de maturidade da equipe. Eu preciso trazer esses caras com maturidade. Ah, eu não tenho. Você tem um problema. Porque não alinhou a cultura, porque contratou cara sem cultura, porque eu entendeu, enfim, assim por diante. Certo? Ritual. Checkpoint individual semanal, reunião trimestral obrigatória, mensal, para a gente fazer um alinhamento, né? Reunião de performance mensal com a equipe e podemos ter as reuniões diárias e as RPS individuais. Mas o que é importante? Ter ciclos curtos e validação curta. Para quê? Para a gente compartilhar e compartilhar informação, compartilhar dificuldade. Você aqui não é um cara que vai cobrar resultado. Você vai estar aqui discutindo como é que a gente aprimora o processo de melhoria. Como é que eu consigo atingir esses resultados com ele? É diferente. Eu simplesmente ter uma meta e jogar o cara e falar, vai. Certo? Premiação. Cara, sugestão, bônus, dividir um percentual de lucro em determinado período, divisão de lucro no trimestre, semestre, anual. Não estou falando em comissão. Eu não falei de meritocracia. Eu falei de divisão de lucro. Cara, se o cara participa do bolo, ele vai fazer melhor. Ah, Fernanda, mas o cara tem maturidade. Então você contratou o cara certo? Certo? Por um dinheirinho. Então, dividiu a fatia do bolo. Critério de avaliação, relevância do cargo, tempo de empresa, performance, cultura e avaliação. Por exemplo, 360, pode começar com 90, enfim, pouco importa. Certo? Então, assim, cara, divida. Fernando, quer 10%, 5%, 30%, interessa quanto. Cara, ele tem que fazer parte do bolo. Eu não falei para ele ser sócio ainda. Lembra? Retenção de longo prazo, partnership. Partnership, tem um programa, etc, etc, etc. A Consulta de Google já faz partnership já faz um tempo. E dá muito sucesso. E dá muito resultado. Porque o cara se sente parte disso. Tem contrato, tem acordo de sócios, tem uma série de documentos que o cara tem que entender, mas ele compra a cota. E tem um ritual para chegar até lá. Não é o cara chegou e vai. Não existe isso.
certo? Mas eu preciso fazer com que este cara ele se engaje a tal momento e fale assim, cara, eu quero fazer parte dessa empresa. Aí você tocou no cara. Então, a principal venda da nossa empresa não é lá fora, é aqui dentro. Se esse cara é apaixonado e coloca, caraca, eu quero trabalhar nesta empresa, cara, pode ter certeza que este cara ele vai ser um sócio futuro aqui na Consulting Group. E, e qual que é a vantagem disso? Cara, ele vai perpetuar a empresa, certo? Essa é a maior vantagem. Ele vai perpetuar a empresa e mais ainda, ele tem a possibilidade, tá certo? De trazer mais gente boa e continuar vendendo. E vai, segue a vida, certo? Então, basicamente, OKR de 0 a 10, em termos de avaliação, certo? Métricas que a gente falou, daí a métricas, né, de cada quarto, se vai fazendo, né, qual se está atingindo, então o radarzinho, né, por cor, está chegando, não está chegando, está próximo, não está próximo, verde aqui o cara está atingindo e amarelo está quase, ou seja, a gente deixa o cara desenhar o processo, mas o contexto da entrega eu tenho que discutir. Cara, desse jeito você não vai chegar nunca, meu velho. Nunca, nunca, nunca. Tá muito longe. Não dá. Sabe aquele caminho que você já sabe que tem algumas etapas que você pode ajudar o cara a bater a meta? É isso. Você já viveu. E outras coisas a gente vai discutindo entre equipes se dá para melhorar o processo. Certo? A equipe consegue trazer produtos. Cara, eu vi um produto, cara, legal, etc. Puta, legal, vamos testar. De novo, cabeça de teste, vamos testar. Vamos ver se funciona. Critério de teste, gente, tem muito critério. Como é que eu testo isso aqui? Não, meu processo é engessado, só funciona assim. Tá morto. A médio prazo tá morto. Vai depender a empresa sempre de você. Não tenha dúvida. Você não vai formar cara capaz de te substituir. Se a gente não te formar pessoas capazes de substituir, uma empresa vai morrer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso é 100% de certeza. Por quê? Depende de você, e uma hora você não vai aguentar, uma hora você vai morrer. Isso é a única coisa que a gente sabe da nossa vida. Certo? Então a empresa não vai perpetuar, a marca vai acabar. Simples assim. Como acabaram tantas as outras marcas por decisões erradas. Certo? Enfim, 360 básico, né? A gente está falando de ritual de gestão, nós estamos falando de desdobramento, e nós estamos falando de momento de fazer o processo de avaliação. Tem que ter avaliação. E a avaliação, a gente estava discutindo ontem sobre isso, né? A avaliação quant, ela te dá muita métrica legal, mas ela não escala, porque quant ela é processo. O que vai cada vez mais escalar é o quali, é o chá, conhecimento, habilidade, atitude. Agora, o nome bonito é falar de soft skills. Nome chique. Que quer dizer mais ou menos a mesma coisa que a gente já conhecia. A empresa, ela vive de pessoas alinhadas à cultura e propósito dela. Se a gente transformar essas pessoas em apaixonados pela empresa que ela trabalha, você só perpetua. E vice-versa. Se eu só começo a ter um turnover, começo a não fazer pessoas apaixonadas, o que vai acontecer? Eu não vou ter um bom atendimento. Certo? A gente pode fazer autoavaliações, né? A gente pode fazer avaliações entre líderes, entre pares, entre clientes internos, e aí o processo de melhoria ele é contínuo. E o nível de produtividade vai aumentando a partir do momento que eu estou rodando. Lembre-se, não adianta a gente pegar uma pesquisa que a gente vai lá no Google, eu peguei uma pesquisa em 360, eu peguei isso aqui lá e aplicar na empresa. Não funciona. Não funciona. Ela tem que ter uma metodologia por trás atrelada. Não funciona. Vou dar experiência deste processo, não adianta ir lá, e vai tem muita pesquisa 360 gratuita, certo? Não funciona, porque nós estamos falando de métricas e ciclos controlados, com objetivos muito claros. Se eu não fizer desse jeito, eu pego uma pesquisa 360, eu vou lá, faço, não funciona.
Meu clima organizacional vai estar sempre igual ou piorado. Certo? Então, para ficar no meio termo, funciona pouco. É melhor fazer uma pesquisa ou não. Às vezes é pior fazer uma pesquisa interna. Certo? Mas avaliação, desempenho, quali e quanti é imprescindível. Eu preciso fazer avaliação cíclica constante. Se eu não avaliar, eu não faço com que as pessoas cresçam e eu não faço ela se apaixonar pelo que a gente precisa. Porque ela precisa se apaixonar pela nossa cultura. Ela precisa se apaixonar. Se eu tenho pessoas desaculturadas da empresa, tirem ela urgente da empresa ou aculture ela urgente. Mas ela é meu craque, não interessa. O Neymar nunca ganhou a Copa do Mundo, tá? Craque não ganha jogo. Ajuda a ganhar. Grupo ganha. Grupo ganha jogo. Certo? Visão geral, a gente entender um pouquinho como é que está a visão do todo, e a gente tem, obviamente, a distribuição de PLR, sistema de implantação. Cara, é muito legal quando a gente começa a falar sobre isso, né? Que a gente começa a discutir como é que eu premio. Ah, isso é planilha, ferramenta fácil, tranquilo, todo mundo tem. Vai, lembrando, conhecimento, vai no Google, vai lá, tem. Mas experiência do processo de implantação, de você trazer resultado para que isso aconteça, não é simples. Primeiro, eu tenho que abrir que eu vou mudar a cultura. Eu preciso mudar a minha cultura. Se eu não quiser mudar a minha cultura, não adianta. Você vai sempre reclamar que o seu problema é a pessoa que eu estou contratando. Então, o problema está contigo. Tá? Estou falando daquele menino de 10 anos. De 10 anos atrás, ele já tem 20 hoje. Em 15 anos, ele já vai ser o nosso mercado consumidor. Com mais 5 anos, ele já virou CEO da empresa. Esse cara já vive em outro ambiente. Esse cara já tem outra cabeça. Esse cara já vem diferente para nós. Certo? Se a gente não entender isso, a nossa empresa em 10 anos morreu. Em 10 anos. Lembra do ciclo de empresa que eu falei? Antes era 60 anos. Hoje o nosso ciclo de nascimento, vida e morte está em torno de entre 10 a 15 anos. E quanto mais acelerar esse processo, menor vai ser o ciclo de empresas entre nascimento e vida e morte. Morte no sentido prático, às vezes por fusão, etc. A marca vai acabando. Certo? Tranquilo? Então, PLR, divide lucro, né? Deixa autonomia e alinhamento. Então, 3 grandes conceitos. Olhar o contexto, olhar a cultura, olhar o propósito. Ter um grande alinhamento, muito alinhamento. Cara, e fazer com que esse camarada vá atrás de dinheiro. Quanto mais dinheiro ele trouxer, mais a gente distribui para ele, mais feliz todo mundo é. Não, o dinheiro é meu, então tá morto a longo prazo. Certo? Então é isso. Esse menino que eu falei, ele já investe o dinheiro dele em bolsa de valores. Tá? Então esse cara já foi preparado para isso. Então, esse é o menino que vai assumir o cargo daqui a pouco aí, já está assumindo o cargo de liderança. Esse é o menino que ele já foi acostumado em fazer investimento em bolsa de valores. Tranquilo? Dúvidas?